A qualquer momento, um policial no Brasil pode prender você por tráfico de drogas. Ele precisa de provas para isso? Depende. Você é negro? Mora em um bairro pobre? Se a resposta for sim, o policial não vai precisar de prova alguma. A palavra dele basta. O policial só precisa dizer que você é um traficante. O Ministério Público vai acreditar no policial e denunciar você. O Judiciário vai acreditar na denúncia e condenar você. Quer entender como isso acontece e por quê? Para começar, os policiais enquadram mais pessoas negras do que brancas nas abordagens que fazem nas ruas, mesmo entre pessoas pobres. 42% dos homens negros contam que já foram alvo de abordagens abusivas. Entre os brancos, são 34%. A maioria dessas revistas pessoais é ilegal. O policial não pode abordar uma pessoa se não tiver motivo para suspeitar dela. E mais ainda, se esse motivo for a cor da pele. Não é normal que a polícia saia revistando pessoas sem motivo pelas ruas. Em 2020, somente no estado de São Paulo, a polícia fez 12 milhões de abordagens. É como se um quarto da população tivesse sido revistado pela PM. Só que na prática, não é assim que funciona. São as mesmas pessoas com a mesma cor de pele e dos mesmos bairros que acabam sendo revistadas várias vezes, enquanto outras nunca serão abordadas pela polícia em toda a sua vida. Isso não pode ocorrer em uma democracia. Você não deve ser vigiado pelo Estado, nem precisa passar o dia provando que não fez nada de errado apenas por causa da cor de sua pele. Se você for abordado num bairro pobre, isso já vale como prova num tribunal de que você pode ser um traficante. No Rio de Janeiro, em 75% das condenações que somaram os crimes de tráfico e associação para o tráfico, aparece essa justificativa. O suspeito estava em um local dominado por uma facção criminosa. Para a polícia, Ministério Público e Judiciário, favelas e periferias são territórios de exceção. Quem mora ali merece ser preso apenas por morar ali. Como disse um comandante da rota da PM paulista, a abordagem nos jardins tem de ser diferente da periferia. Nas condenações por tráfico de drogas, juízes e promotores consideram que a fala do policial basta para condenar pessoas pobres e negras por tráfico de drogas, sem a necessidade de outras testemunhas. Os números mostram isso. Em até 74% dos casos, a única prova usada é a palavra do policial. Às vezes não precisa nem de droga. Em 2019, um vendedor de balas passou 28 dias preso porque a polícia encontrou com ele uma substância que parecia cocaína, mas não era. Ao mesmo tempo em que mata muitos policiais, a guerra às drogas também enche os bolsos dos maus agentes. Quando o Estado afirma que basta a palavra de um policial para levar à condenação de uma pessoa pobre e negra, acaba criando um incentivo à corrupção. Imagine o poder de decidir pela liberdade ou prisão de uma pessoa só com base no que você pode falar sobre ela. É tentador usar esse poder para exigir dinheiro de quem não quer ser preso. É a propina, o suborno, o arrego. Esse dinheiro extra virou uma fonte de renda permanente para tantos policiais corruptos. Alguns PMs já foram flagrados portando kits flagrantes em suas viaturas. Sabe o que é isso? Os kits flagrantes são pacotes com drogas que alguns policiais carregam para incriminar pessoas que se recusam a pagar propinas. Os grandes veículos de comunicação também são culpados por usar a lei de drogas para criminalizar negros e pobres. Esses são sempre chamados de traficantes nas suas reportagens. Quando um jovem branco e rico é preso por tráfico de drogas, é chamado por sua profissão, estudante, médico, e às vezes nem usam a palavra tráfico, e sim delivery de drogas.
Os parlamentares que criaram a atual Lei de Drogas em 2006 tinham como objetivo diminuir a perseguição da polícia sobre os usuários de drogas. Queriam que o uso abusivo de drogas fosse considerado um problema de saúde pública e não de polícia. Mas não foi o que aconteceu. A polícia, aliada ao Ministério Público e ao Judiciário, vem usando a lei de drogas para prender pessoas negras e pobres como nunca antes na história desse país. A grande maioria desses presos são usuários ou, no máximo, pequenos traficantes. No estado de São Paulo, metade das pessoas presas por tráfico de maconha estava com no máximo 40 gramas da droga. No Rio de Janeiro, 1/3 dos traficantes de cocaína tinha no máximo 20 gramas da droga. Sabe o que é isso? O equivalente a um bombom sonho de valsa. A lei de drogas provou que é apenas mais uma lei usada pela elite branca brasileira para controlar a população negra e pobre. Assim como as leis que proibiam a capoeira, o samba, o candomblé e a vadiagem. Leis que nunca serviram para combater o crime, e sim para controlar pessoas. O crime que a lei de drogas afirma combater é um crime sem vítimas. É apenas a venda de um produto. Um produto que em cada vez mais países do mundo vem sendo legalizado. Já a aplicação dessa lei faz vítimas todos os dias. Juízes e promotores brasileiros, os mais bem pagos do mundo, se aliaram à polícia que deveriam fiscalizar. Juntos, usaram a lei de drogas para produzir a terceira maior população prisional do mundo. Assim, no Brasil, a maior fonte de injustiças que existe está ali mesmo, na própria justiça.